Vamos fazer uma sessãozinha respondendo o Anki aqui, né? Eu tenho 65 cartões para responder. Vamos ver quanto tempo que eu vou ficar gravando o vídeo. Eu respondo o Anki, né? Construo os meus resumos, o meu estudo com base nos cartões do Anki e respondo as questões do Medkey para o aprendizado, né? Então, conforme eu vou respondendo as questões do Medkey, que você entra no link que está aqui na descrição, eu vou construindo ainda mais os cartões aqui do Anki, né? Trazendo coisa para cá. Então vamos lá, clicar aqui no estudar agora. Contraindicação do aleitamento. A gente tem vários tipos, várias ideias aqui para contraindicar aleitamento. Por exemplo, infecções. A gente separa em duas ideias, né? Então, coisas da mãe e coisas do bebê, né? Para coisas do bebê, a gente vai pensar em galactosemia e vai pensar em fenilcetonúria, só que fenilcetonúria não contraindica o aleitamento, né? O bebê que é refratário ao tratamento clínico com refratário ao tratamento clínico, que seria suspensão não, né? Restrição na dieta proteica da mãe e utilizar a fórmula. Esse bebê que ainda assim apresenta, né, manifestações clínicas de fenilcetonúria, aí sim a gente vai suspender o aleitamento. Caso contrário, não. Então, coisas do bebê são duas só, né? Coisas da mãe são várias. Eu vou citar algumas as primeiras aqui, né? Então, as primeiras e mais óbvias no caso, né? Então, mamãe com HIV, HTLV 1 e 2, né? A mãe que tenha abscesso mamário naquela mama, né, vai contraindicar aleitamento materno naquela mama. Se ela tiver abscesso mamário bilateral, vai contraindicar aleitamento de fato, né? Ainda mais se ela tiver uma mastite com abscesso mamário drenando para aquela papila, né? Tem várias outras coisas aqui. Ah, tá, uma citação bem aberta aqui, né? Então a gente vai pensar em limitação física ou emocional, aquela mãe que tem não a mãe que tem blues, né? A mãe que tem depressão pós-parto, que tem uma limitação emocional importante, né? Que tem psicose puerperal, por exemplo. Utilização de algumas drogas, claro. Né? Mãe com chagas agudo, mãe com leptospirose, contraindica aleitamento. Com citomegalovírus, com RN menor que 32 semanas, né? Daí pode passar. FA por 14 dias aqui, não sei se a gente está falando de fibrilação atrial, acredito que não, mas não tô conseguindo chegar aqui no que está descrito por FA. Quimioterapia e radioterapia, mãe que está fazendo tratamento. E drogas ilícitas. Esse é um cartão novo, ainda não caiu em prova nenhuma. É um cartão que traz é um cartão bem aberto, né? Traz bastante coisa. Então a gente fica mais tranquilo, né? Mais relaxado com ele, né? Só um cartão anti-check com a bandeira verde. Aqui, os cartões que caíram em prova, que eu me obrigo a saber, são os cartões com bandeira rosa. Cartões com bandeira vermelha também eu marquei como importantes. E cartões com bandeira roxa eu errei 2 vezes já, em questão de prova, né? E aqui do RN, só citando galactosemia com aquele detalhe em relação à fenilcetonúria. Aí seguimos. Nossa, eu fiquei 3 minutos no mesmo cartão. Fratura da diáfise humeral frequentemente associada à lesão do nervo radial, né? Então, se tiver afetação na diáfise, né, no meio do osso, na diáfise do húmero, a gente pode ter, né? Lembrar que o nervo radial dá aquela volta no húmero, a gente pode ter afetação no nervo radial aqui. Segue, e a Lupita tá ali miando, milhão, né? Então aqui, ó, se a gente tiver uma fratura aqui, isso aqui acontece bastante em idoso, né? Uma fratura dessa região proximal e fratura diafisária, né? Que foi o que aconteceu com a minha avó, inclusive. Quer dizer que a gente tem estrutura, que essa pessoa, esse indivíduo tem estrutura óssea mais frágil. Fraturas da placa epifisária, mais importante em crianças, né? A gente está pensando em duas ideias em fratura de placa epifisária, né? A gente vai classificar segundo o Salter Harris, né? E a gente está pensando basicamente em fratura do fêmur distal. Fêmur distal? Acho que é isso mesmo. Fratura do fêmur distal e do húmero distal, não, do rádio distal. Né? Então, epífise distal do rádio, né? Fratura do rádio distal e epífise distal do fêmur. Faz aquela classificação segundo o Salter Harris e aí toma a decisão, né?
estabelece a conduta. Então, se for 1 e 2 é conservador, 3 e 4 cirúrgico com fixação e 5 construção cirúrgica complexa, porque a gente tem deslizamento, né? Aquela lesão por esmagamento, inclusive. Tem até um mnemônico, né? O mnemônico é Salter. Não, é Salter mesmo o mnemônico. Bom, vai aparecer no próximo cartão aqui. Em algum dos cartões, eu respondi esse cartão hoje. Ligamento. A Lupita tá aqui. Miando a milhão. Ligamento mais lesionado do joelho. Né? A gente tem dois ligamentos bem comumente lesionados. Daqui é o ligamento cruzado anterior e o ligamento colateral medial. Né? O cruzado anterior ele lesiona rodando, né? O colateral medial é o mais afetado, né? É o mais afetado mais ainda do que o ligamento cruzado anterior. Esse ligamentinho aqui, ligamento colateral medial. Aqui a gente tem, ó, cruzado anterior, tá cruzando aqui, né? E o LCP, cruzado posterior, ligamento colateral lateral. Sarcoma de Ewing e osteosarcoma cometem mais, respectivamente, tal óssea, né? A parte óssea que eles acometem, né? Esse cartão está fazendo referência à parte óssea que eles acometem. O sarcoma tá aparecendo, vai aparecer bastante coisa de osso, porque eu estudei ortopedia hoje, né? Então esses são cartões, basicamente cartões novos aí de ortopedia. Osteosarcoma acomete mais a metáfise dos ossos, e sarcoma de Ewing acomete mais a diáfise, né? Aí no sarcoma de Ewing a gente tem aquela afetação em casca de cebola, né? Que a gente tem um osso reto ali, né? Tem a diáfise do osso e em volta a gente vai tendo esse é o aspecto radiográfico da lesão, no caso. E no osteosarcoma a gente tem a lesão em raio de sol, né? Porque aí que é o detalhe, né? Essa lesão ela ossifica. Essa transformação neoplásica é tão forte e tão rápida que ela ossifica partes moles, né? É interessante. Então aqui a gente tem as duas respostas, né? Diáfise para sarcoma de Ewing e metáfise para o osteosarcoma. E aqui, ó, tem o detalhe da aparição do triângulo de Codman. Inclusive eu já errei isso aqui em questão de prova, né? Não tinha estudado ainda tumores primários, tumores ósseos primários. E aí ele trouxe para mim o nome do epônimo. Eu acabei não marcando correto. Mas o triângulo de Codman é esse triangulinho aqui que é formado exatamente aqui, né? Então aqui o triângulo. Deixei a imagem maior para a gente poder ver, né? Isso aqui é lesão tumoral, né? Isso aqui é lesão tumoral também. Isso aqui é mais difícil, um pouco mais difícil de a gente ver, né? Isso aqui é lise, né? E aqui o triângulo, né? O crescimento do tumor aqui, o tumor empurrando a cortical do osso para fora. Né? Beleza, vamos trazer de volta aqui, tamanho normal. Passar para frente. Tratamento de epifisiólise do quadril, né? Epifisiólise do quadril é aquele deslizamento, né? Onde a gente tem deslizamento da cabeça do fêmur com relação ao pescoço do fêmur ali, o colo do fêmur, né? Melhor dizendo. E colo femoral. E bom, se deslizou, a gente tem que voltar e fixar ele para o lugar, né? Então faz fixação externa, né? Provavelmente com parafuso ali. É isso mesmo. Epifisiodese, né? O nome que a gente vai dar para para essa modificação que a gente precisa fazer, né? Tratamento é cirúrgico, epifisiodese, pois tratamento conservador tem resultados péssimos. Caso não tratada, pode evoluir com necrose avascular da cabeça femoral, condrólise, incongruência articular com osteoartrose precoce, né? Coisa que a gente decide também evitar na doença de Lekov-Perte. Lekov-Pertes. Contraindicações relacionadas ao bebê para a amamentação. Aí são os comentários que a gente fez, né? A galactosemia definitivamente contraindica e fenilcetonúria não contraindica, mas se for refratário ao tratamento clínico, daí vai contraindicar sim. Galactosemia e fenilcetonúria aqui, né? Aqui ele chama fenilalanina maior que 17. Eu já vi comentário dizendo que fenilalanina maior do que 20 mg decilitro estabelece ali, é um corte ali para a gente tomar uma decisão de suspender o aleitamento. Aqui eu olhei para esse valor muito alto da fenilalanina
Fenilalanina, né? Mais fácil falar assim. Na segunda dosagem ainda alto, inclusive aumentou em relação à primeira. E eu tomei a decisão de suspender o aleitamento materno na questão, né, da UFMT, mas manter o aleitamento materno, restrição da dieta materna e fórmula nutricional com controle periódico da dosagem da fenilalanina, né, com certeza, faz bastante sentido. Sarcoma ósseo de alta malignidade acomete diáfise de ossos longos. Mais comuns, diáfise femoral, fíbula e ulna. O paciente apresenta-se com dor, tumefação local e sintomas constitucionais. Radiografia mostra lesão permeativa, salpicada, predomínio de áreas líticas, né, como a gente viu naquela imagem, e reação periosteal em casca de cebola. Quer saber qual que é o sarcoma, né? Bom, osteosarcoma, né? É aquele tipo de cartão que está aqui mais para ajudar a gente a fixar uma ideia do que para testar, de fato, né? E eu falei osteosarcoma e ainda falei errado. Falei no automático, né? Osteosarcoma aqui, né? Diáfise de ossos longos, né? Diáfise femoral, né? Esse é o detalhe em relação ao sarcoma de Ewing. O osteosarcoma vai afetar mais as metáfises. Sarcoma de Ewing, casca de cebola, diferente dos raios de sol, né? Aqui eu peguei um pedacinho ali da aula do médico curso. Diferente dos raios de sol que vão acontecer lá no osteosarcoma. Beleza. Vamos seguir aqui. Deixar pequeno ali. Lesão ligamentar mais frequente no tornozelo. É uma lesão por inversão do pé, né? A pessoa pisa, toma a decisão de voltar ao movimento, né? Daí o pé vai, né? Faz uma inversão. Eu não sei nem como que eu vou explicar isso. Enfim, lesão por inversão do pé, né? O pé dá uma travada assim, o corpo vai, o pé não vai. E isso lesiona um ligamento lateral, né? Ligamento talofibular anterior, LTFA. Entorse lateral com lesão no ligamento talofibular anterior, né? Inversão do pé. Tem que até colocar aqui. Inversão. Pé. Tá exatamente assim lá na aula. Ligado à súbita inversão e flexão plantar do pé. Então tá aqui. Pode apagar daqui. Ligamento talofibular anterior aqui, né? Deixar um pouquinho maior só pra gente poder ver melhor os ligamentos. Ligamento talofibular anterior. A gente tem o complexo ligamentar medial. E aqui o ligamento fíbulo-calcâneo. Então, ligamento talofibular anterior. Ligamento talofibular tibiofibular, anterior. Né? Então aqui a gente tem a fíbula, aqui a tíbia. Ligamento que liga a fíbula com a tíbia é o ligamento tibiofibular. E aqui a gente tem o ligamento fíbulo-calcâneo, né? Aqui o talo-fibular. E o complexo ligamentar medial aqui provavelmente pega alguns ossos aqui, né? Nessa região mais medial. Testes ortopédicos na lesão do ligamento cruzado anterior, né? A gente tem aquele teste, eu não me lembro o nome do teste, né? E agora vai fixar um pouco melhor. Esse aqui não estava na aula do médico curso, né? Tá na apostila, mas não está na aula ali. Mas a gente tem aquele teste que o paciente está deitado, né? Eu puxo a perna dele para cima, limitando, colocando a região da coxa para baixo e observo se tem mobilidade ali, né? Gaveta anterior, aqui eu puxo para mim, faço tração anterior, gaveta anterior, vejo se eu consigo tirar e colocar. Esse aqui que é o teste que eu estava falando, né? Eu vou puxar aqui a perna do paciente para cima e vou descer a coxa para baixo, né? Então estou empurrando o fêmur e puxando a tíbia. E aqui esse pivot shift que eu acredito que vai causar bastante dor, né? Mas é uma possibilidade também. Vou deixar menor aqui as imagens. É uma possibilidade também a gente fazer esse tipo de teste. Não, dá para deixar um pouco menor ainda. E aqui um pouco menor também.
Mas beleza, assim já tá ótimo. Dá pra ver as 3 imagens juntas. Então, 3 testes basicamente. Tração anterior, a gente testa, né, se a perna cede aqui, se a perna ultrapassa essa linha, que não deveria ultrapassar. Teste de Lachman, a gente vai empurrar a perna, né, empurrar o fêmur e puxar, bem parecido na verdade com a tração anterior, né, só que aí é com a articulação fechada, aqui a gente está fazendo com a articulação mais aberta. E o pivot shift, a gente roda o pé e empurra a perna para ver se está livre, né, se liberou aqui, né, porque o ligamento seguraria esse movimento aqui, movimento não natural. Principal maneira de diferenciar a epifisiólise da cabeça do fêmur de doença de Legg-Calvé-Perret. Né? Então a gente tem 2 afetações aqui, doença de Legg-Calvé-Perret também, né? É uma necrose avascular idiopática da cabeça femoral. A gente tem nas 2 e aqui epifisiólise da cabeça do fêmur. As 2 vão causar clínica muito semelhante, né? Afetação radiológica pode estar mais clara, né? A principal maneira de diferenciar clinicamente, né? Porque aqui na afetação radiológica a diferenciação é mais clara, né? Então a principal maneira de diferenciar clinicamente é observar a epidemiologia, né? Então, epifisiólise da cabeça do fêmur, a gente tem os pacientes um pouco mais velhos, né? Tem um paciente adolescente de 10 a 16 anos. Em comparação com a doença de Legg-Calvé-Perret, que a gente tem nos pacientes com 6, 7, 8 anos de idade ali, no máximo. Nas questões, né? Lógico, né? Sempre nas questões. Esse é o detalhe sempre. Tumor de crescimento rápido geralmente pega metáfise de ossos longos, né? Osteosarcoma. Sendo o fêmur o mais acometido, beleza? Sintomas como dor local, geralmente pior à noite, né? Que inclusive é red flag quando a gente está pensando em lombalgia. Tumefação são possíveis. O aumento da FA é característico. É duro, hein? Radiografia revela lesão heterogênea de bordos indistintos com áreas blásticas de osso esclerótico. Pode haver sinal dos raios de sol, radiografia, sinal de reação periosteal. Diagnóstico osteosarcoma, o sarcoma ósseo mais comum, predomina dos 10 aos 25 anos aqui. Né? Uma lesão de pessoa jovem. E aqui a gente vê a reação periosteal aqui, né? Ele calcificando parte mole. Né? Isso aqui provavelmente no C, ressonância magnética com imagens T1 pós-contraste dos planos axial e coronal respectivamente. Radiografia simples e tomografia. Bom, aqui a gente consegue observar claramente aqui a reação periosteal. Eu acredito que essas linhas aqui na ressonância magnética também estão mostrando a mesma coisa. Reação periosteal aqui. É legal a gente se familiarizando cada vez mais com esse tipo de imagem. Nome mais novo, epidemiologia e fisiopatologia da luxação congênita do quadril. Nome mais novo não é mais luxação congênita do quadril. Porque a maioria dos pacientes são acometidos por essa afetação não são acometidos, não é congênito, né? Não é congênito, então ela começa a surgir ali a partir dos 2, 3 meses de idade. Por isso que modificou-se aí a nomenclatura. E aí pensando nisso, a gente chama agora de displasia do desenvolvimento do quadril, porque aí eu facilito, né? Aí eu permito chamar assim, porque eu permito que esse paciente adoeça em qualquer momento, né? Ele pode nascer com a doença ou pode desenvolver um pouco depois. Displasia do desenvolvimento do quadril, né? Epidemiologia, isso que acontece nas crianças muito novinhas, né? Nos recém-nascidos, até 2 meses de idade, 2, 3 meses de idade. Fisiopatologia é basicamente um afrouxamento ali. Aconteceu porque eu tive alguns casos de aumento da pressão dentro do abdômen, né? Por exemplo, o aumento da tensão do abdômen por sobre as estruturas do bebê em crescimento, por exemplo, oligodrâmino, né? Na oligodraminia a gente não tem fluido, né? O bebê não fica bobo lá dentro, e aí o útero induz certa compressão ali. Outra ideia é, por exemplo, gemelaridade,
né, que tá claro também o motivo. E algumas outras ideias, na verdade. Displasia, desenvolvimento do quadril. A epidemiologia aqui não era para falar a idade do bebê, era para falar que 9 meninas para um menino, né? 90% dos afetados são menininhas. E aqui ocorre deformação progressiva dos ossos do quadril, né? Beleza, dislocated femur tight bone, né? Lembrar dos detalhes aqui, eu acho que o grande detalhe para a nossa prova é pensar que a gente precisa fazer, né, no exame físico recém-nascido, fazer testes de Barlow e Ortolani para observar, para entender se a gente tem, se esse bebê tem ou não esse afrouxamento dos ligamentos ali que estabelecem que a cabeça do fêmur fique, os ligamentos da musculatura, né, que o que estabelece que as nossas articulações fiquem congruentes é a musculatura que as envolve e os ligamentos também, não exatamente o osso em si e a superfície articular, né, enfim. E pensando nisso, duas pessoas, Barlow e Ortolani, desenvolveram duas técnicas semiológicas para dar sinais, né, para evidenciar, para chamar atenção para nós, para essa condição de displasia do desenvolvimento do quadril, né. Uma delas é o Barlow. O Barlow é tentar tirar a cabeça do fêmur do acetábulo, né? Por que eu vou tentar tirar? Porque se eu conseguir, quer dizer que esse acetábulo com esse fêmur não estão se relacionando muito bem, né? Quer dizer que a chance de displasia do desenvolvimento do quadril é alta. A gente vai fazer uma ultrassonografia, inclusive, para fazer essa avaliação mais minuciosa, né? Pela ultrassonografia, dá para entender ali a relação de alguns ângulos do osso ali, com relação ao encaixe dele no acetábulo e das partes moles que o rodeiam, né? Calculo eu. Então, nessa manobra a gente vai trazer as duas perninhas do bebê em adução, né? Trazer para a linha média e fazer uma pressão, né? Colocar as pontas dos dedos nos joelhos e fazer uma pressão para trás, né? Fazer uma pressão para baixo, no caso, né? E se a gente perceber que saiu manobra de Barlow positiva. E Ortolani é fazer o contrário, né? É quando eu suspeito, por exemplo, né? Eu vou fazer as duas manobras. É a outra possibilidade. Eu fazer o Barlow ele ser negativo, né? Porque não teve movimento nenhum. Só que não teve movimento nenhum, mas a cabeça do fêmur já estava para fora. Por isso que ela não desceu mais. Não sentia ela deslizar mais, por exemplo. A cabeça do fêmur já estava para fora. Foi bilateral. Que a gente está vendo que tem 20% de chance de ser bilateral. Então a gente vai fazer a manobra contrária, que é segurar essas duas perninhas, apoiar os dedos no trocânter maior, né? Os dois dedos aqui, o indicador e o médio, no trocânter maior. No caso é o segundo e terceiro dedo, né? Indicador e médio. E rodar, fazer uma rotação externa com as nossas mãos, com as duas mãos, né? E se a gente ouvir um clique, quer dizer que encaixou, quer dizer que a gente encaixou esse fêmur para dentro do acetábulo, quer dizer que ele estava para fora. Displasia do desenvolvimento do quadril provável, a gente vai fazer mais testes, né? Se positivo, a gente vai fazer Pavlik, se não me engano, acho que já é Pavlik o nome do fixador. Quanto à localização, as fraturas do joelho são divididas em patelares, supracondílias, né, que são da distal do fêmur, e tibiais, tibial proximal, platô tibial, né, que seria o tibial proximal, mas é platô tibial porque é ali que acontece a lesão, né? Inclusive eu já vi cirurgia disso aqui e acabei esquecendo, né? Então fêmur distal, nesse caso, né, supracondília, fêmur distal, patela, patelar e platô tibial, né, do platíleo tibial, onde senta, onde pisa o fêmur, né, não senta, onde o fêmur pisa, né. Fase crônica da osteomielite é marcada na radiografia por sequestro, né, então a gente tem sequestro ósseo, né. Sequestro ósseo é basicamente um pedaço de osso que foi para longe, né, fragmento ósseo avascular esclerótico circundado por tecido de granulação. Então, um pedaço de osso aqui que já se separou da cortical do osso original.
Fileira distal dos ossos do carpo. Então a fileira proximal é escafoide semilunar, piramidal e piciforme. Aí depois sobra para nós trapézio, trapezoide, em espanhol grande e ganchoso, e em português amato e captato. Captato e amato. Trapézio, trapezoide, captato e amato. E aqui grande e ganchoso em espanhol. Esse pipi tem tamanho GG, é o mnemônico. Jovem de 15 anos negro que, após queda, apresenta-se com dor no quadril do tipo claudicação e, ao exame físico, vejo rotação externa no membro inferior. Né? O que eu penso aqui? Não seria uma dor do tipo claudicação se eu tivesse uma fratura, né? Uma fratura da cabeça do fêmur. O que eu penso aqui? Na epifisiólise, né? Um deslizamento. Na epifisiólise do quadril, ele tem idade compatível, como eu disse, né? Dos 10, 15 anos e tal. Epifisiólise do quadril. E na avaliação da epifisiólise do quadril, eu queria só mostrar isso, a gente vai ver isso aqui. Né? Então aqui embaixo a gente está olhando aqui na imagem, eu vou traçar uma linha chamada linha de Klein. Né? E nessa linha, eu preciso uma linha tangenciando aqui o colo femoral. E nessa linha, eu preciso que a linha atravesse a cabeça do fêmur. Né? Então aqui a gente tem a placa epifisária, depois da placa epifisária, essa aqui é a nossa cabeça do fêmur. E eu preciso que ela atravesse aqui a cabeça do fêmur. Né? E aí no lado esquerdo, então à direita aqui do meu paciente, tá tudo ok, né? Eu traço a linha de Klein e a cabeça do fêmur está aqui atravessando a linha que eu tracei. Aqui eu traço a linha de Klein, tangenciando o colo e olho, né? Traço uma linha, olho e a cabeça do fêmur não ultrapassa a minha linha, né? Quer dizer que aqui a gente teve um certo deslizamento, né, do fêmur em relação à cabeça do fêmur. A gente teve um deslizamento do colo do fêmur em relação à cabeça do fêmur. Pensando um pouco aqui mais adiante, mais detalhadamente, né, aprofundar aqui nesse raciocínio, a gente deve pensar que nesse caso da epifisiólise, aquela região, né, ali, né, que é a fise, né, epífise, a fise do osso é a região do crescimento, então é a região que a gente tem um turnover alto, é uma região que não é rígida, né, como acontece no adulto posteriormente, né? Então, que sofre bastante, tem uma chance alta desse ser o ponto aqui que a gente tem a fratura, né? Epifisiólise ou epifisiolistese. Epifisiolistese ou epifisiólise. E tratamento aqui mostrado, né, através de um parafuso, epifisiodese, né, foi o que a gente falou anteriormente. A gente tem um parafuso que fixa e mantém no lugar. Doença que cursa com dor e irritação em crianças de 8, 12 anos ou adolescentes até 15 anos, mais frequentes em meninos e esportistas. Vejo edema no exame físico na região da tuberosidade da tíbia. É aquela doença de Osgood-Schlatter, né? Doença de Osgood-Schlatter que inclusive aconteceu comigo, né? Eu jogava handball e tal, e tive, né, por tração, né, no momento do exercício físico, a gente tem contração dessa musculatura que faz tração nesse tendão, faz tração na patela, faz tração no tendão patelar, e aí que puxa, né, dá até uma quebradinha aqui no osso, né, causa até uma fraturinha aqui na nossa parte proximal aqui da tíbia, né? Olha aqui, nessa imagem abaixo a gente consegue até ver aqui, uma epifisite tibial proximal, mas a epífise mesmo seria aqui, né? Schlatter, tuberosidade da tíbia. Então aqui na região da tuberosidade da tíbia, Schlatter facilita, né, que tem 2 T's aqui no Schlatter, tuberosidade da tíbia, 2 T's, Osgood-Schlatter. Pode durar 6 a 18 meses, o tratamento é
Eu acabei não lendo o tratamento aqui, mas o tratamento é nenhum, basicamente, né? Anti-inflamatório não esteroide, crioterapia, né? Dá uma aquecida, e gelo. E, e repouso. Repouso. Vamos seguir aqui então. Dois ligamentos mais envolvidos na lesão do joelho, ligamento cruzado anterior e ligamento colateral medial. Né? Beleza. Aqui tá mais tranquilo. Criança com fratura de costelas, altamente sugestivo da síndrome de criança espancada. Né? Criança com fratura de costela não é comum. Então quando a gente vê isso, trauma, né? Ou síndrome da criança espancada. Quando a gente vê esse tipo de afetação, é importante pensar nesse diferencial. Menino de 7 anos queixa-se de claudicação há 5 semanas com dor inguinal e face anterior da coxa. Refere que ocasionalmente sente dor na coxa e no joelho. Ao exame físico, criança manca tem importante limitação da abdução e rotação interna do quadril. Ela não consegue elevar aqui para fora, né? Vai ser difícil para ela fazer o Lowenstein, que é a nossa incidência aqui de Lowenstein, que é o RAM. E aqui ele tem fragmentação epifisária, né? Fragmentação da epífise da cabeça do fêmur, epífise femoral. Né? Qual que é o diagnóstico? Doença de Legg-Calvé-Perthes. Né? Tratamento. As ideias de tratamento para nós aqui são evitar que ele progrida no futuro com uma artrose. Né? Porque se essa cabeça do fêmur seguir sofrendo, lembrar que é a necrose avascular idiopática da epífise femoral. Se a gente não evitar que a lesão acontece idiopaticamente, ela vai seguir acontecendo. Né? Ela acontece, volta, acontece, para. Né? Ela vai seguir acontecendo. O que a gente pode fazer? Fixar as pernas da criança para garantir, né? Fixar as pernas da criança, a perna toda, inclusive, né? A coxa até o pé, para garantir que esse osso não siga afundando ali, né? Então, doença de Legg-Calvé-Perthes, prevenir deformidades com imobilização ingnomaleolar, é a perna toda, ingnomaleolar. Bilateral em adução, né? Fechadinho. Em casos graves, fazer osteotomia, né? Porque ele vai remodelando, e esse remodelamento do osso, né? Porque ele sofre necrose, daí ele remodela, né? A criança tem a atividade osteoblástica e osteoclástica normal. Então ele sofre a lesão, sofre a necrose e vai remodelando. Só que remodela em deformidade, né? Então é o que pode acontecer aqui nas ideias de prognóstico. A gente fala de deformidade residual na cabeça do fêmur, né? Então ó, que boa aqui a ideia, né? A gente tem uma rama aqui da artéria obturatriz. E aqui a gente tem... passou a carta. Passa um determinado tempo, ele passa para frente a carta. Enfim, é a partir daquelas artérias ali que a gente perde suprimento sanguíneo idiopaticamente nessa criança. 90% das fraturas de coluna são no nível... Puxa vida, hein? Tóraco-lombar. Nomenclatura de partes ósseas. Um fêmur, por exemplo, de proximal paradistal. Então a gente tem a metáfise. Bom, a epífise, a metáfise, a diáfise. Depois a metáfise distal. E a epífise distal, né? Epífise, metáfise, diáfise, metáfise, epífise, né? Diáfise é o corpo do meu osso. É aqui onde a vovó sofreu a fratura. Nas crianças, entre a metáfise e a epífise, está a placa epifisária. Né? É onde cresce o osso. Entre a metáfise e a epífise está a placa epifisária. Né? Fica até uma linha aqui no osso adulto. Fases evolutivas da doença de Legg-Calvé-Perthes. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nesse cartão que eu já nem lembro mais. É um cartão mais conceitual para a gente dar uma lida. Então essa criança... Meu celular tá apitando aqui, que já são 11 horas. E eu tenho que resolver uma conta matemática. Beleza. Necrose óssea.
é a primeira coisa que ele sofre, né? Necrose vascular, isquemia mata os osteócitos e células da medula óssea, daquele osso, né? Fragmentação, fase de início de sintomas, ocorre reação vascular no osso morto com hiperdensidade, forma-se cabeça deformada com fratura e sinovite, veja imagem de crescente. E aqui, olha essa imagem, né? Olha como que tá essa cabeça do fêmur. Essa daqui também não me parece muito bonita, né? Mas provavelmente ela crescerá. Essa daqui tá triste, né? Bom, esse aqui eu nem sei se era de uma criança, na verdade. Provavelmente, né? Mas não sei, pô. Parece um osso grandão. Bom, temos que ver a referência, né? Isso aqui é do Radiopad. Dá até pra ver aqui, inclusive. Vamos abrir pra ver. O link tá funcionando. Se o link estiver funcionando, a gente consegue ver. Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Não, nada disso. Nenhuma das duas coisas. Lekhoff Perté, 8 anos de idade, né? Um menino com 8 anos de idade. Destruição extensiva da epífise femoral direita proximal com colapso, achatamento, alargamento e fragmentação. Então é isso que está, essa é a descrição aqui da nossa imagem. Segue. E aí a gente tem reossificação 12, 18 meses após a fase anterior e dura 1 a 3 anos, né? Então ele sofre essa necrose e agora vai reossificar, a gente vai ter uma atividade osteoblástica e osteoclástica, inclusive até excessiva. Nossa, o vídeo está travando? Deu uma travada assim. E depois, né, tá em uso 40% de CPU, né? Talvez porque ele estava tendo que reproduzir um movimento aqui no vídeo. E depois, deformação residual, né? Que esse vai ser o grande problema. Pode haver subluxação e a osteoartrose do quadril. Subluxação é aquela ideia, né, de que não fica lá, né? Não fica luxado completamente, mas também não dá para garantir que aquela articulação fique congruente. Sinais de alarme em lombalgia. Tem vários sinais de alarme, né? Dor noturna é uma ideia de sinal de alarme. Dor súbita, se não me engano, é uma ideia de sinal de alarme também. Tem várias ideias aqui. Início súbito, dor noturna, febre, né? Sinais de afetação sistêmica de modo geral. Febre, perda de peso, obviamente, né? A gente está pensando em neoplasia. Dor noturna, perda de peso aqui, porque síndrome consumptiva. Imunossupressão, história de câncer, uso de drogas, osteoporose, uso de corticoides, maior que 70 anos, é um paciente mais velho. Déficit neurológico focal progressivo, sim, né? Sintomas incapacitantes, dor maior que 6 semanas, esse aqui chama atenção. E trauma importante recente ou leve, se maior que 50 anos. Aqui a gente pensa dor maior que 6 semanas, mas dor maior que 6 semanas o paciente não buscou ajuda, né, e não fez nenhum tratamento, né. Ele vira um refratário ao tratamento clínico, e aí as ideias já são outras já, né. Não preciso ir para os caminhos de pesquisar uma complicação. Talvez fazer um exame de imagem para ver se a gente tem uma hérnia discal que está protrusa, né, para ver se a gente tem uma hérnia, alguma afetação que é passível de intervenção cirúrgica, né. Eu acho que essas são as ideias. Nossa, estou com sono, cara, são 11 horas já. Necrose avascular idiopática da epífise femoral em crescimento. É chamada de doença de Legg-Calvé-Perté, né? Essa é a lesão, né? Aqui a gente tem afetação bilateral, inclusive, né? Aqui está mais bastante fragmento ósseo. Investigação no exame físico da displasia do desenvolvimento quadril deve ser feita de rotina em crianças 0 a 3 meses com Parlov e Ortolani, né? A gente já pensou nessas duas ideias aqui. Tem um desenho bonitinho. Tratamento da luxação congênita do quadril. Não é mais luxação congênita do quadril, mas vou deixar menorzinho ali para eu sempre ver esse slide aqui. Tirante de Pavlik, né, que mantém a perninha do bebê naquela posição. Muito, muito bom isso aqui, né? Muito bom isso aqui. Mecanismo mais comum de lesão do ligamento cruzado anterior
é o pé fixo no chão e o fêmur fazer rotação, né? Então, rotação externa do fêmur com o pé fixado no chão. O fêmur rota pra cá, né? Pra cá. Aí rompe o ligamento. Lei 80, 80, 90 tem como principal tema o funcionamento do SUS, organização do SUS. Lembrar que essa foi a primeira, depois surge 81. Opa, nossa, veio uma imagem pra cá, né? Que doideira. Eu puxei a imagem aqui, ela veio direto pro... Vou apagar. Depois vem a lei 8142, né, que estabelece ali como exatamente como vai ser, né, traz o conceito de equidade, estabelece a participação social e dá uma organizada melhor, né. Então, tem como principal tema o funcionamento do SUS, né. Eu trouxe um pedaço da lei aqui porque esse pedaço específico da lei caiu numa prova. Assegurar o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Caiu exatamente isso daqui, né? Isso aqui eu escrevi na bandeira do Corinthians. A saúde é o direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições dispensáveis ao seu pleno exercício. Lindo, né? Chikungunya. Quadro clínico, transmissão, diagnóstico e tratamento. Diagnóstico aqui a gente consegue fazer. Tratamento é apoio, né? É apoio sintomático. Lembrar de não fazer anti-inflamatório não esteroide, porque a gente tem uma reação adversa que é bastante indesejável. Quadro clínico é febre, é o febrão com muita dor, né? A febre artrálgica, artralgia febril. Febrão com muita dor, basicamente, né? A gente tem as outras manifestações de um modo geral, né? Cefaleia, febre, enfim, rash, mas o que chama bastante atenção na chikungunya é a artralgia delimitante, limitante. Opa. Transmissão aqui é pelo artrópode, né, pelo Aedes aegypti, que também transmite dengue, transmite algumas outras doenças. E aqui o detalhe é que lembrar que a transmissão pode ser vertical, isso aqui caiu numa prova. Esse detalhe aqui específico caiu numa prova. Transmissão pode ser vertical. Ixi, agora tá travando tudo já. Travou o One aqui agora. Ah não, voltou. PC bom, né? PC bom dá nisso. Lembrar dessas ideias aqui. A gente tem 3 fases, né? A fase aguda durando até 10 dias, depois subaguda durando até 3 meses e maior do que 3 meses crônica, né? Maior do que 3 meses a gente vai seguir com dor crônica, e o paciente vai fazer pseudoartrose, vai fazer artrose e deformidade da articulação, né? Então quer dizer que na afetação subaguda dele ele teve uma reação bem forte, né? Provavelmente deve ter tido uma artralgia bem forte, né? E o diagnóstico, acabei não falando, né? Sorologia mais PCS, o paciente tem linfopenia ao invés de leucocitose, né? Mas essas são as ideias. Uma febre articular, artralgia, artrite simétrica e distal. Tratamento: repouso, analgesia, crioterapia, né? Sempre. Refratários, nos refratários, somente refratário opioide, não prescrever AINE e AAS. E fisioterapia, claro. Conduta aqui, no caso do paciente com essa artralgia que se arrastou, né, é tentar segurar o processo inflamatório, né? Então fazer prednisona ou fazer hidroxicloroquina ou metotrexate aqui no paciente que não foi suficiente fazer prednisona, né? Claro que não quero fazer metotrexate em todo mundo, sair fazendo metotrexate. Transmissão da leptospirose na água da enchente. Enchente, grandes chuvas, né? Urina de roedores penetra leptospira, né? A nossa espiroqueta, tratada com doxiciclina, perdão. Encontrada na urina de roedores, penetra ativamente pequenas abrasões cutâneas. Trata-se então de uma zoonose, né? Caiu na prova. Indicações de acesso de via aérea definitiva: paciente que tem apneia, paciente que não protege a via aérea, paciente que tem trauma grave, né? Glasgow abaixo de 8, paciente
O que mais? Com lesão por inalação, né? Aquela lesão pulmonar por inalação, por exemplo. Paciente, que mais? Comprometimento iminente da via aérea, lesão por inalação, fratura facial, claro. Proteção das vias aéreas contra a aspiração de sangue, o paciente que não protege a via aérea. TCE que necessita hiperventilação, incapacidade de manter a oxigenação adequada sob máscara. Beleza. Duas principais causas de oclusão arterial aguda de membro. Trombose no local, é igual acontece no coração, igualzinho. Trombose no local, igual acontece na cabeça, né, melhor dizendo. Trombose no local ou embolia, né, cardioembolia. Qual o local mais frequente de oclusão no membro inferior? Eu sempre quero falar poplítea e na verdade é femoral. Bifurcação femoral. Esse é o detalhe. Isso aqui que cai em prova e eu acabo errando. Bifurcação, eu acabei errando, né, na prova da Unesp. Bifurcação femoral. Simples. Bifurcação femoral. Depois bifurcação das ilíacas, depois aorta e depois poplítea. A gente vê que, assim, na ordem de frequência que poplítea tá quase que em último. E aqui bifurcação femoral sendo a primeira. As ideias de fazer tratamento, lembrar daqueles pontos, né? Lembrar daquelas indicações de amputação, aquelas ideias de cianose fixa, etc. E lembrar de fazer ácido acetilsalicílico e enoxaparina, né? Heparinização. Produção térmica, claro. Né? A gente separa em alguns graus. Então a gente tem grau 1, grau 2A, grau 2B e grau 3. Grau 3 é rigidez irreversível, né? Rigidez com cianose fixa, amputação de fato. Ameaça reversível com tratamento imediato, é o penúltimo caso. Aqui a gente tem como fazer arteriotomia e embolectomia. Aqui foi um êmbolo mesmo que aconteceu, né? Um cardioembolia. E aqui nos de trás é trombose que foi se desenvolvendo aos poucos, né? Mais gradualmente na própria artéria. Aqui a gente vai fazer uma arteriografia e pode fazer trombolítico também. Vai fazer uma arteriografia para identificar exatamente qual vaso. Acho que dá para, se não me engano, dá para fazer identificar qual vaso e observar a resposta, né? Mas lembra dessas ideias, né? Eu já errei questão aqui de que está falando sobre isso, né? Que tá perguntando o que é pra gente fazer agora. Aí tinha a S heparina e o outro a arteriografia AS. Ou arteriografia heparina, se não me engano. Arteriografia, né? Eu quero... O paciente não tinha rigidez, né? Não tinha cianose fixa e tal. Acho que a outra ideia que ele propõe é na verdade, fazer amputação primária, né? Aí eu erro claramente, né? É um erro claro. Porque ele ainda não tinha rigidez fixa, não tinha rigidez, né, irreversível, não tinha cianose fixa. Então, ele tinha ali certa parte do halo que estava afetado. E o que a gente deveria fazer desse paciente é arteriografia para diminuir a quantidade de afetação que ele tinha naquele hálux, para aí sim tomar uma decisão terapêutica, né? Aí aqui, principais aspectos: como, quanto tempo, posição do paciente da pré-oxigenação de paciente que será submetido a anestesia geral para intubação traqueal. Aqui, como fazer em máscara, né? 10, 15 litros por minuto. Quanto tempo? Vai fazer até atingir, se não me engano, é 10 minutos aqui. 10, 15 minutos também. Ou 5 minutos. Até atingir a minha saturação 100%, né? Eu quero saturar 100%. A posição do paciente, se não me engano, é semi-sentado. Fowler. Cabeceira elevada ali, né? Fowler. 10, 15 litros por minuto, fazer por 5 minutos com máscara encostada. A ideia é deixar a capacidade residual funcional do paciente preenchida por 100% de oxigênio, né? Não é fazer oxigênio, avaliar o dedo e ver que tem 100%, saturando 100% no dedo e falar, tá ok. Não é isso. A gente vai fazer por um determinado tempo para que nos pulmões, a área que geralmente não é utilizada, seja, né? Então ela fique ali com uma concentração de oxigênio bem alta, para que a gente possa deixar ele o maior tempo possível em apneia, né, que é no momento que a gente vai fazer a nossa tubação.
Icterícia progressiva e vesícula palpável, né? Icterícia progressiva, vesícula palpável, tumor na cabeça do pâncreas, tumor periampular, ali pode ser tumor de cabeça do pâncreas, né? Tumor de esfíncter, enfim, tumores periampulares. Icterícia progressiva e vesícula murcha, impalpável. Então quer dizer que a minha obstrução está para trás da vesícula, né? Tumor de Klatskin é o nome dessa afetação. Icterícia flutuante, febre com calafrios, icterícia flutuante, né? Tem uma pedrinha que cai lá, aí às vezes a pressão aumenta, essa pedrinha desce um pouquinho mais, a icterícia flutua. Esse mecanismo para mim é muito, muito legal. Febre com calafrios, dor abdominal, vesícula impalpável. Então, essas três coisas aqui a gente chama de tríade de Charcot, né? Que é da colangite aguda. E quando a gente está falando de pêntade de Reynolds, a gente adiciona hipotensão e rebaixamento do nível de consciência e chama essa condição agora de colangite tóxica, né? Ou colangite supurativa, aguda supurativa, colangite tóxica. Mas aqui colangite aguda, tríade de Charcot, né? Eu trago a imagem aqui só para dar uma ilustrada nesse sentido, né? De dizer que um tumor periampular vai estar obstruindo aqui, então vai encher essa bexiguinha, e um tumor de Klatskin vai estar obstruindo aqui nessa região, né? Pode ser aqui, pode ser bilateral aqui, enfim. Pode ser unilateral também. Profilaxia para pneumociste girovese em paciente HIV. Quando fazer a droga de escolha? Quando fazer droga de escolha, sulfametoxazol trimetoprima, né? E quando fazer, quando esse paciente tem CD4 menor que 250. Né? Então, contagem CD4 250 menor ou igual a 250. Errou, hein? Menor ou igual a 200. Cansado, né, filho? Vou colocar como errei. Febre de origem desconhecida maior que 2 semanas. História de doença definidora de AIDS. Sulfametoxazol trimetoprima. 800 e 160 mg 3 vezes por semana. Parar se CD4 maior que 200 por 3 meses. Né? Então, tem que ficar olhando para esse CD4 aqui. Ele está maior que 200 por quanto tempo? Beleza, então agora a gente não precisa mais fazer. Passou 3 meses já, doutor. Vamos ver aqui no histórico. Aí olha, tem o exame marcando 3 meses CD4 maior que 200. Beleza, então agora a gente pode parar a sulfatrimetoprima. Agora eu errei a contagem CD4 aqui, hein? Falei 200. Marcar como errei essa. Tratamento de pneumocistose pulmonar. Ora, sulfametoxazol trimetoprima. Tá? Altas doses, 4 vezes por dia por 21 dias. O tempo da dose aqui é importante para nós também, mas vamos deixar primeiro fixando só essa parte, né? Depois a gente vai vir por tempo da dose também certinho. Célula responsável pela síntese de bainha de mielina, ali eu coloquei um 2. Por quê? Vamos trazer essa ideia primeiro. Velocidade de 400 km por hora no neurônio mielinizado versus 4 km por hora na ausência de mielinização adequada, né? Muito bom isso, né? Isso é maravilhoso. É igualmente rápido. 4 km por hora, quanto tem o meu braço? Né? Em quilômetro. Então é igualmente rápido. Mas aqui é muito mais rápido, né? Aqui é muito mais rápido. Célula responsável pela síntese da bainha de mielina é na periferia, né? No sistema nervoso periférico é a célula de Schwann, né? Que origina os schwannomas, por exemplo. E no sistema nervoso central o oligodendrócito, que é atacado na SGB, se não me engano, né? Acho que essa é a ideia. Ou não? Não. Esclerose múltipla. É duro, hein? Vamos abrir o painel pra ver. Vou fazer 1 hora aqui respondendo essa parada. 90% dos tumores primários do sistema nervoso central são derivados de células da glia. Astrocitomas, oligodendrogliomas, pipipi, popopô, né? Opa, aqui vou marcar de verde, né? Eu quero essa questão lá aparecendo pra mim. Não sei porque ela não aparecia aqui, mas eu não tenho essa carta aqui. Um Guillain-Barré aqui a gente tem. Principais agentes, exame físico característico, diagnóstico do Guillain-Barré.
Cadê a fisiopatologia? Anticorpos, anti-M1, né? Glicofosfolipídio 1. Mecanismo, polineuropatia aguda, pá. Causada por um ataque do sistema imune à mielina do sistema nervoso periférico. Né? Então, ataque à mielina e não à célula produtora de mielina, que é a célula de Fã, no caso. Ataque à mielina. Eu tenho uma condição que eu tenho ataque a oligodendrócito, cara. Só não consigo lembrar qual é a condição. Eu tenho a condição, não consigo lembrar qual. 90% dos tumores primários do sistema nervoso central são derivados de células da glia. Acabamos de ver nessa questão, essa cartinha. Célula responsável pela síntese, aqui a gente já viu, né? Condições que aumentam o efeito de corticoides, a idade elevada, paciente diabetes mellitus, paciente hepatopata, se não me engano, hepatopata, idade avançada, cetoconazol e eritromicina, e foi só por isso que eu coloquei essa carta aqui. Inclusive eu vou trocar a cor aqui, porque eu quero lembrar aqui que eritromicina aumenta efeitos corticoides, né? Porque eu estava estudando isso daí, especificamente. Hipoalbuminemia, hepatopatias devido a menor metabolização, hipoalbuminemia devido ao aumento da fração livre, né? Se eu tenho pouca albumina, muito da droga que se ligaria à albumina não vai se ligar mais, vai ficar livre no sangue, vai fazer mais efeito. Eu vou colocar que errei esse. Tratamento geral de entorses é PRICE, né? Onde o P é proteção, o R é repouso, o I é ice, o C é compressão, o E é elevação. Triângulo de Córdano achado característico do osteosarcoma. Esse tá beleza, né? Gestante VDRL. Esse aqui te respondeu ontem já, né? Tá dando 1 hora já de vídeo. Eu vou parar. Cansei. Tô com sono. Vou dormir. Síndrome anticorpo antifosfolipídio. E beleza, é isso, né? Vou finalizar ali o restante. E falando é muito mais lento, né? Vou fazer rapidinho aqui e vou parar. É isso daí.